Boa noite, estimada comunidade chapadense, sul-chapadense. Saúdo aos excelentíssimos vereadores, na pessoa do seu presidente, vereador Wanderson Steinmetz. E nós pedimos espaço nessa tribuna, dado esse evento histórico tão importante que nós chamamos de Reforma Protestante ou Reforma Luterana. Lutero não fez tudo sozinho, é verdade. Lutero não foi, assim, o principal reformador que fez tudo sozinho. Ele leva o nome porque foi quem começou um estopim em 1517, ao colocar nas portas da Igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra a venda das indulgências. Para a gente hoje não faz sentido, muitos de nós não sabem mais nem o que é indulgência. Mas para poder explicar o que é, eu peço a liberdade para ler 2 versículos. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse versículo tem sido básico, tem sido essencial para lembrarmos da justiça de Deus. Naquele período histórico, as pessoas tinham medo de ir para o inferno, tinham medo e tudo ao redor lhes dava medo. Cenário político, cenário econômico e cenário religioso. As pessoas iam em grandes praças para buscar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, e ouviam discursos como esse que eu quero repetir para vocês. Olha como era na época. No momento que a moeda tilintar no fundo do gasofilácio, a alma do seu parente sai do purgatório e vai direto para o céu. Gasofilácio é a caixa de ofertas. As campanhas eram feitas para arrecadar dinheiro, não para tirar o medo das pessoas. E Lutero, antes de caso seu sobrenome era Luther, Martin Luther, se deparou com esse texto ao estudar a Bíblia. E desde então ele entendeu que a justiça de Deus se revela por meio da fé. Nas suas correspondências que ele fazia para os seus amigos, para os seus pais, que tanto se esforçaram para que ele pudesse estudar, que tanto se esforçavam porque isso não era acessível, ele passou a assinar como Martinus Eleutérius, que em latim quer dizer Martim livre. E desde então o TH do Eleutérius passou a ser incorporado no seu nome, sendo chamado então de Lutero. Lutero falou da justiça de Deus como um presente divino, como algo que diz, não é o que você e eu fazemos, não é o que nós fazemos que nos salva, que nos dá um lugar no céu. Não é o quanto nós temos na nossa conta bancária que vai garantir um terreno no céu. Não é aquilo que nós fazemos aqui hoje que vai atrair a graça de Deus. Mas a justiça, ela se revela por meio da fé. Jesus Cristo deu esse primeiro passo para que nós pudéssemos crer. Ele liquidou o peso e o preço do pecado, mostrando que a justiça divina, ela não é pesada, ela não é dura. E nós estamos num tempo com o sentimento que hoje tudo é tão difícil, tão pesado, que me lembra até um pouco de como era na Idade Média, onde as pessoas vão indo mais por medo do que pela paz. E na justiça divina, Lutero, John Hus, João Calvino, John Wesley, Zwinglio e tantos outros reformadores disseram não, a justiça se dá pela fé. O que muda, senhores vereadores, comunidade sul-chapadense, é a maneira como a gente se relaciona, inclusive entre outras pessoas. Porque se cremos que a justiça de Deus é pela fé, isso vai inevitavelmente contaminar a nossa ética. Vai contaminar o jeito como a gente se relaciona com outras pessoas. E por isso que a reforma protestante não é só um aspecto religioso, mas é um aspecto religioso que influencia grandemente a sociedade civil. Para quem já teve a oportunidade de ler Operação Valquíria ou assistir o filme Operação Valquíria,
Foi uma das últimas tentativas para matar o ditador fascista Adolf Hitler, o nazismo. E nessa operação estava um pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer. E ele tinha um princípio de ética muito claro: matar é ruim. Matar não vem de Deus, porque Deus proíbe isso no 5º mandamento ou no 6º, dependendo da ordem da tua igreja. E o princípio ético da reforma protestante faz com que nós olhemos uns para os outros para dizer: nós vivemos em sociedade para buscar a justiça de Deus, para buscar de um modo que a sociedade viva dignamente, viva com qualidade, viva com responsabilidade, sob a mesma mão de graça e misericórdia. E por falar em mão de graça e misericórdia, lembramos que outro ensino de Lutero é que Deus governa o mundo com 2 mãos. A mão direita rege o governo eclesiástico, rege a vida da igreja, todas as igrejas. A mão esquerda rege o nosso governo civil. Embora elas pertençam ao mesmo corpo, uma não pode interferir na outra. Uma não pode dominar sobre a outra, mas as duas se unem para caminhar no mesmo propósito da justiça divina. Nesse tempo de medo e insegurança que nós estamos, é nosso papel como cristãos, como igreja, lembrar da graça de Deus. E há diferentes formas de ver isso, mas um dos frutos da reforma a gente chama de solas, ou somentes, que eles são vistos como 3, 4 ou 5, eu vou citar os 5. Jesus Cristo é a base de tudo. Sem Ele, a fé não existe entre nós. Sem Ele, nós não temos o perdão e a justificação. Jesus Cristo nos foi revelado pelas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, é onde nós sabemos. Nós estamos na casa de lei, no parlamento que se fala, que se conversa, e onde nós ouvimos sobre Deus na sua palavra. Essa palavra nos chega para nós por graça. Graça é um presente. Eu gosto de usar esse exemplo porque a gente ensina para as crianças dessa forma. Quanto você paga para receber um presente? Absolutamente nada. Mas quem te deu esse presente pagou muito, e pagou muito caro. Isso é a graça de Deus por nós. Cristo, Escrituras, graça e a fé vem pelo ouvir. É a fé que nos justifica. Por fim, depois isso vem com Calvino, somente a Deus seja dada a glória, que fecha essa visão da reforma protestante, da reforma luterana, para que nós entendamos sobre o amor, sobre solidariedade, sobre justiça e sobre ética. Que Deus, em sua graça, abençoe Chapadão do Sul, dê a nós, nesse momento de instabilidade, a sua justiça, a visão de que Ele não perdeu o controle do mundo, pelo contrário, agora Ele faz mais presente ainda em nossas vidas. E para que a gente não desanime de crer em Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhores vereadores, muito obrigado pelo tempo. Deus abençoe vocês, o trabalho, a família de vocês. Deus abençoe a todos nós.